Então, pessoal, vamos começar aqui agora. Meu nome é André Alencar, sou irmão de Emily Alencar, que é do terceiro período do Pitágoras, né? Então, como eu disse aí agora há pouco, eu estava montando a aula para apresentar para ela, na minha casa mesmo, mas aí, como eu tive que vir para outra cidade, então eu resolvi apresentar aqui no Meet, né, abrir para todo mundo, e depois eu vou colocar no YouTube. Então, eu sou graduado também pelo Pitágoras, né, em Montes Claros, em 2013. Então, eu sou da primeira turma do Pitágoras, sou da primeira turma da Neuroliga também, não fui fundador, mas eu entrei na primeira turma, e sou neurocirurgião pelo Biocorp desde 2018. Hoje eu trabalho na Santa Casa, no Departamento de Neuro-Oncologia de Base de Crânio, também trabalho no Provida e no Regional de Janaúba. Aceitar mais um aqui que está chegando por último, e já começa aqui o primeiro slide. Vamos começar. Falar um pouquinho de história aqui, da Grécia Antiga. Então, anatomia, né? O termo tomo vem do grego de corte, que significa corte, né? Para vocês, né, entenderem, Platão, lá em 400 anos antes de Cristo, ele filosofou a respeito de uma substância que não seria possível cortar mais, né? A substância mais fundamental da matéria. Ele chamou de átomo, ou seja, a substância que não pode mais ser cortada. Então, anatomia significa o estudo por cortes, né? Da tradução do grego. Então, seria a ciência que estuda as estruturas do corpo humano, né? Anatomia humana, suas posições e suas relações. Então, não basta a gente saber onde que está uma estrutura e seu formato, a gente também tem que saber com o que ela se relaciona. Eu considero que isso é o mais importante. A gente tem que ter a famosa visão de raio-x. Quando a gente vê um plano e uma estrutura, a gente tem que saber o que está atrás daquilo, sem enxergar. A gente tem que saber o que está em cima, o que está nas laterais. Então, essa que é a importância do estudo da anatomia. E agora, só uma curiosidade aqui, voltando a Platão, que pensou a respeito do átomo há 400 anos antes de Cristo, ele só foi provado por Einstein em 1905. Olha só, o tempo que isso ficou no mundo das ideias. Então, para a gente estudar anatomia em duas dimensões, né, no livro, no computador, tudo mais, a gente tem que saber dos planos anatômicos, né, que a gente vai estudar em duas dimensões. Então, esse primeiro plano aqui é o plano coronal, ele é paralelo à sutura coronal do crânio, tá vendo? O plano sagital e o plano coronal. Então, aqui um exemplo, uma ressonância em um corte axial, a gente pode ver aqui. Aqui do slide inicial é da apresentação da Human Body Exhibition, uma exibição incrível, eu já fui algumas vezes, inclusive já fui com Mimi, na última viagem que a gente fez. Assim, cada vez que eu vou, eu fico admirado, tanto que o corpo humano é uma arte mesmo. E aqui um corte sagital, então, de um boneco, né, com o esquema aqui, então, do crânio da coluna cervical. Então, a função principal do sistema nervoso é nos relacionar com o meio externo. A gente tem, então, os nossos inputs, né, que são as entradas das informações, que a gente chama de aferência, é sempre mediada por receptores, tanto receptores especiais dos sentidos, quanto os receptores do sistema da pele, né? Então, a gente tem visão, audição, paladar, olfato, e a pele são as aferências, né? No sistema nervoso central, essas informações vão ser integradas, e a gente tem a saída, né, o output, que seria a eferência. No sistema nervoso somático, consciente, a eferência toda é feita por meio da placa motora com músculo estriado esquelético, que a gente controla, que a gente tem consciência. Eu vou falar daqui a pouco das divisões do sistema nervoso,
a gente vai ver que o sistema nervoso autônomo, então, ou seja, é o sistema nervoso da vida vegetativa, que a gente não precisa ter consciência, toda subcortical. A gente tem consciência no córtex, e o que é subcortical a gente não tem consciência. O sistema nervoso autônomo vai controlar. Então, todas as nossas vísceras e a regulação, a homeostase de curto prazo. A gente tem uma homeostase de curto prazo feita pelo sistema nervoso autônomo e de médio e longo prazo feita pelo sistema endócrino. Então, os efetores do sistema nervoso autônomo, eles são músculos lisos dos órgãos internos, o músculo estriado cardíaco e as glândulas. Vou só aceitar aqui quem está solicitando a entrada e já continuo aqui para a gente falar do nosso cronograma de estudo. Bom, então eu dividi essa nossa revisão de neuroanatomia em 2 aulas. São aulas bem longas, por isso que eu falei com vocês para pegar a pipoca. E nessa primeira parte, então, a gente vai falar rapidamente uma revisão de histologia, depois a divisão do sistema nervoso autônomo, embriologia, bem rapidamente, para a gente abrir aqui sobre a anatomia da superfície cerebral, depois sistema nervoso periférico, depois a medula espinhal e suas vias, né? Essas vias a gente vai revê-las na próxima aula também, quando a gente falar de tronco. A próxima aula vai ser, então, da anatomia profunda do cérebro, do tronco cerebral e dos nervos cranianos. Então, rapidamente aqui sobre histologia, o neurônio é uma célula, então, muito especializada, uma célula bem diferenciada, e é constituída por um corpo celular e por prolongamentos. Esses prolongamentos são os dendritos e os axônios. Então, tipicamente, os dendritos, eles vão ser curtos, numerosos e restritos à vizinhança do corpo celular. Já o axônio, na maioria das vezes, ele é único, longo e envolto pela bainha de mielina, que é uma bainha lipoproteica, como está escrito aí. No final do axônio, a gente tem os botões terminais, né, as terminações axonais, que vão se conectar, então, com outros neurônios ou com os órgãos efetores, né? Então, a gente pode ver aqui a representação de um botão terminal. No botão terminal vão ter várias vesículas sinápticas, dentro dela vão ter os neurotransmissores, né? E quando esse botão terminal recebe um potencial de ação do axônio, as vesículas vão se unir com a membrana citoplasmática e liberar os neurotransmissores aqui na fenda sináptica, para se ligar com o dendrito pós-sináptico, ou então no órgão efetor, no caso da musculatura, na placa motora. Tem vários medicamentos que agem na recaptação desses neurotransmissores, porque eles ficam aqui por pouco tempo, e logo eles são absorvidos novamente pelo botão terminal. Quando você inibe essa recaptação pelo botão terminal, o neurotransmissor fica mais tempo na fenda sináptica e vai potencializar a sua ação. Tem vários exemplos, né? Então, o Prozac, a fluoxetina, inibe a recaptação da serotonina, né, um antidepressivo. Tem o Mestinon, que é a piridostigmina, para tratar miastenia graves. A miastenia graves é uma doença da placa motora, uma doença autoimune, que as placas motoras vão ser acometidas, e aí você inibe a recaptação da acetilcolina na placa motora, e ela tem uma ação, então, mais prolongada. Sobre os tipos de neurônio, então, o mais comum é o multipolar. Ele vai ter vários dendritos, então, e um longo axônio, tá certo? Existem os neurônios bipolares, que são tipicamente os neurônios sensitivos especiais. Então, eles vão estar presentes na retina, no gânglio ciliar, na mucosa olfatória. E aqui, os neurônios pseudo-unipolares, que são os típicos neurônios que vão ficar no gânglio da raiz dorsal. São os neurônios sensitivos, então, do nosso corpo, né? Sempre os primeiros neurônios das vias sensitivas. Um pouquinho, então, sobre as células da glia, né, a neuróglia. Então, os astrócitos vão ser as células, né, não neuronais, que vão estar no sistema nervoso central, e eles vão servir como um suporte para os neurônios, suporte neuronal, e também vão ter a função de nutrição desses neurônios. No sistema nervoso periférico, quem faz essa função são as células satélite.
Outras células do sistema nervoso central são os oligodendrócitos, que vão produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central, e no sistema nervoso periférico, quem produz a bainha de mielina são as células de Schwann. Além disso, a gente tem a micróglia, que vai ser responsável pela defesa, né, vão ser células fagocitárias, e as células ependimárias, que vão revestir o epitélio dos ventrículos. Essas células, elas vão dar uma coloração mais clara, esbranquiçada dos ventrículos e muito brilhante, é muito bonito de se ver em cirurgia o epitélio de revestimento dos ventrículos. As divisões, então, do sistema nervoso, a gente pode dividir aqui em central e periférico. O sistema nervoso central, ele fica protegido por um estojo ósseo, né? Então o encéfalo fica protegido pela cavidade craniana, e a medula espinhal fica protegida pelo canal vertebral. O sistema nervoso periférico vai ser composto pelos gânglios e pelos nervos. Eles vão ter uma pequena passagem dentro desse estojo ósseo até sair deles e ficar a maior parte do seu trajeto fora desse estojo ósseo. Então, uma divisão aqui do sistema nervoso periférico, a gente pode dividi-lo em somático, é aquele voluntário e consciente, vai ter a aferência, que vão ser as informações que vão ser recebidas, e a eferência, como a gente já disse, pelos músculos estriados esqueléticos. Já o visceral vai ter a sua aferência pelos visceroreceptores. Isso daqui não é sistema nervoso autônomo ainda. O sistema nervoso autônomo é a parte eferente da divisão visceral do sistema nervoso periférico. Isso sim que chama sistema nervoso autônomo, que a gente sabe que é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, então, classicamente, que é o estado de luta e fuga, né, aquele estado mais adrenérgico, e depois a gente tem que se recuperar, então é o parasimpático que vai agir para o estado de digestão e de repouso. Então, revisando aqui rapidamente o que cada um, qual a função, né, de cada um, que cada um vai causar nos nossos órgãos. O parasimpático vai contrair a pupila, estimular a salivação, reduzir os batimentos cardíacos, contrair os brônquios, porque não precisa de entrar muito ar aqui nos brônquios, estimular toda a atividade gastrointestinal, para a gente fazer a digestão, e vai contrair a bexiga para a gente poder urinar. Já o simpático vai dilatar a pupila, inibir a salivação, relaxar os brônquios para que possa entrar mais ar, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a atividade gastrointestinal e relaxar a bexiga para acomodar mais urina. Então, falando aqui da aferência do sistema nervoso visceral, a gente tem, classicamente, aqui no bulbo carotídeo e no arco aórtico, os quimiorreceptores, que são receptores principalmente do glosso faríngeo, que vão dar informações a respeito da pressão arterial, frequência cardíaca e saturação de oxigênio. Já pelo nervo vago, a gente vai receber as informações de todos os órgãos tóraco-abdominais e vai, então, ter a sensação de fome ou sede e de plenitude vesical, retal e gástrica. Eles também vão ser responsáveis pela dor referida, né? Pela dor visceral, que é uma dor não muito bem definida, uma dor um pouco difusa. Quando a gente tem uma cólica por uma distensão de uma alça abdominal, a gente não consegue falar qual alça exatamente, né, qual altura que está acontecendo essa distensão para causar dor. Então, por isso a dor referida ela é um pouco mais difusa. Aqui, então, comparando o sistema nervoso somático do autônomo, então, a via do somático, né, são só 2 neurônios. Então, o primeiro neurônio fica na área motora, no dia pré-central, o segundo neurônio fica na medula, no corno anterior, tá certo? Então, ele é consciente, o sistema nervoso somático, porque ele tem ativação cortical, tudo que está no córtex a gente tem consciência. O que é subcortical, como aqui no sistema nervoso autônomo, o estímulo começa no hipotálamo que faz parte do diencéfalo. Então, isso aqui é inconsciente, é subcortical. Vai fazer conexão com o neurônio pré-ganglionar, que fica no corno intermédio lateral da medula, ou nos núcleos dos nervos cranianos. Depois vai fazer a sinapse com o pós-ganglionar, que vai ficar nos gânglios do sistema nervoso periférico. Então, a diferenciação aqui da estrutura do simpático para o parasimpático. Então, o neurônio pré-ganglionar do simpático vai ficar no corno intermédio lateral da medula de T1 a L2, tóraco lombar.
enquanto o parasimpático, a célula, né, o corpo celular do neurônio pré-ganglionar vai ficar aqui no tronco cerebral, né, no núcleo dos nervos cranianos, que tem participação parasimpática, que a gente já vai falar agora, ou no corpo intermédio lateral da medula sacral. Outra diferença do simpático para o parasimpático é que o simpático vai ter a sua sinapse, o seu gânglio, vai ser próximo da medula. Para ser mais específico, na cadeia simpática, que fica na borda anterolateral dos corpos vertebrais da coluna. Então, o primeiro neurônio, ele vai estar de T1 a L2, mas o segundo neurônio não necessariamente está de T1 a L2, porque esse neurônio aqui, ele pode subir pelo plexo, como de fato sobe, e fazer a sinapse num gânglio que vai estar paravertebral cervical, como é o caso do gânglio estrelado, que vai ser responsável por dilatar a pupila, tá vendo? Então, não necessariamente a sinapse vai ser logo aqui. O corpo celular fica de T1 a L2, tá? Mas o gânglio não, o gânglio vai ser em toda a coluna. Já no parasimpático, os gânglios ficam próximos aos órgãos efetores, tá vendo? Então, o pré-ganglionar é longo e o pós-ganglionar é muito curto. Aqui para a gente ver, né, então, um corte axial da medula, onde que fica esse núcleo do sistema nervoso, onde ficam os corpos celulares do neurônio pré-ganglionar. Vai ficar aqui no corno intermédio lateral, tá certo? De T1 a L2 no simpático e sacral no parasimpático. No parasimpático, então, esse corpo celular do neurônio pré-ganglionar vai estar nos núcleos dos nervos cranianos no tronco, tá? Então, isso daqui é um tronco cerebral, tá deitado. Aqui é mesencéfalo, aqui tudo é ponte, tá certo? E aqui é bulbo. Então, qual nervo do mesencéfalo, qual nervo craniano do mesencéfalo que tem participação parasimpática? É o terceiro nervo, o oculomotor. O núcleo parasimpático do oculomotor é chamado de núcleo de Edinger-Westphal, tá certo? E na ponte, qual que é o nervo craniano que tem participação parasimpática da ponte? É o facial, tá? É o ramo intermédio do facial. Então, o facial, ele vai ter o seu ramo motor principal e vai ter um pequeno ramo que chama nervo intermédio, mas que faz parte do facial, tá? Então, vão ter os neurônios pré-ganglionares que vão sair do núcleo salivatório superior e do núcleo lacrimal. E no bulbo, quais são os nervos cranianos do bulbo que fazem parte do sistema nervoso autônomo? Núcleo salivatório inferior, que vai sair pelo nervo glossofaríngeo, e o principal dos núcleos do parasimpático é o núcleo dorsal do vago, que vai sair pelo nervo de mesmo nome e vai inervar todas as vísceras tóraco-abdominais. Então, aqui, só um esqueminha para revisar. Núcleo de Edinger-Westphal é do terceiro nervo, vai fazer sua sinapse no gânglio ciliar, com o pós-ganglionar, e vai inervar o esfíncter da pupila e o músculo ciliar. O sétimo nervo, na ponte, então, pelo intermédio, então, vão ser os núcleos salivatórios superior e o núcleo lacrimal. Vão fazer sinapse no gânglio submandibular e no gânglio pterico-palatino. Do gânglio submandibular, o pós-ganglionar vai para as glândulas submandibular e sublingual, enquanto o pterico-palatino vai para a glândula lacrimal. No bulbo, a gente tem o glossofaríngeo, núcleo salivatório inferior, faz sinapse no gânglio óptico e vai para a glândula parótida. E o núcleo dorsal do vago é o principal núcleo, porque pelo vago vai inervar, então, todas as vísceras tóraco-abdominais, inervação parasimpática. Então, aqui é o hipotálamo, é de onde vão ser iniciados os estímulos do sistema nervoso autônomo, faz parte do diencéfalo. A gente vai ver mais na frente que o diencéfalo ele tem íntima relação com o terceiro ventrículo, né? Então, a vesícula diencefálica da embriologia vai formar o terceiro ventrículo. E o terceiro ventrículo vai ser todo envolvido por estruturas do diencéfalo. Então, na parte lateral, na parte de cima, pelo tálamo. O assoalho do terceiro ventrículo é todo o hipotálamo. E a parte posterior é o epitálamo, onde fica a glândula pineal. Então, o sistema nervoso autônomo ele tem início
do estímulo dele no tálamo, no hipotálamo, que é subcortical, mas tem uma estrutura cortical que tem muita participação, que tem muita sinapse com o hipotálamo e também interfere no sistema nervoso autônomo, que é o sistema límbico, por meio do circuito de Papez aqui. Tem autor que considera isso daqui como o sexto lobo do crânio, chamado de lobo límbico. Ele vai ser composto, então, aqui pelo giro do símbolo, o istmo do giro do símbolo, giro para-hipocampal, aqui por transparência, o hipocampo, o fórnix, e aqui são os corpos mamilares, que fazem parte do hipotálamo. Depois vai ter uma conexão com as fibras mamilo-talâmicas, e pelo tálamo tem uma radiação que volta para o giro do símbolo e recomeça o circuito. Esse é o circuito das emoções, então por isso que o sistema nervoso autônomo é muito relacionado com as emoções, né? Quando você fica nervoso, você tem uma certa ativação simpática, né? Por conta dessa relação do circuito de Papez, do lobo límbico, com o hipotálamo. Então, revisar um pouquinho de embriologia para a gente poder falar de anatomia de superfície. Vocês vão ver que faz parte do estudo da neuroanatomia estudar antes a embriologia, para a gente poder entender a lógica do posicionamento das estruturas, tá? Então, no começo da terceira semana, por estímulo da notocorda, o ectodermo começa a formar, então, a placa neural. No decorrer da terceira semana, então, vai formar o sulco neural, depois a goteira neural, até começar o fechamento do tubo neural, no final da terceira semana e no início da quarta. Então, durante a quarta semana, o tubo neural vai se fechando, até fechar o neuróporo cranial e caudal, que se fecham no final da quarta semana, e vai formar, assim, o tubo neural primário. O tubo neural primário vai formar as vesículas primárias, o prosencéfalo primário, o mesencéfalo e o rombencéfalo. E depois vão se transformar nas vesículas secundárias, né? Então, o telencéfalo ou prosencéfalo secundário. Já começa a ver aqui que ele está se dividindo em dois. Vão formar os dois hemisférios cerebrais. O diencéfalo também vem do prosencéfalo, que vai formar o diencéfalo, né? E essa vesícula aqui vai ser o terceiro ventrículo. Tá? O mesencéfalo continua sendo o mesencéfalo, e o rombencéfalo vão virar duas vesículas, o metencéfalo e o mielencéfalo. O metencéfalo vai ser ponte cerebelo, o mielencéfalo o bulbo. Então, no decorrer da gestação, o cérebro ele vai deixando de ser lisencéfalo e vai passando a ser girencéfalo, para aumentar a sua superfície. Aqui é um esqueminha, então, da relação dos ventrículos com as vesículas primárias e secundárias. Então, vejamos aqui, ó, o telencéfalo vai formar os hemisférios cerebrais, córtex, substância branca e núcleos da base, que vão estar envolvendo, então, o ventrículo lateral, né, os ventrículos laterais. O diencéfalo, então, o diencéfalo que seria o tálamo, hipotálamo, epitálamo, vai se relacionar com o terceiro ventrículo, como eu já falei. E olha aqui que interessante. É da vesícula diencefálica que vão se formar esses dois prolongamentos, depois você nervo óptico e retina. Então, a retina ela é uma estrutura proveniente do ectoderma, proveniente do tubo neural. O mesencéfalo, ele vai ter o aqueduto de Silves, o aqueduto mesencefálico, que vai ligar o terceiro ao quarto ventrículo. O quarto ventrículo vai se relacionar, então, com a ponte e com o bulbo, né? Vai ser a ponte e o bulbo vão ser o assoalho do quarto ventrículo. E na medula espinhal, a gente tem o canal central da medula. Falando um pouco aqui da organização do sistema nervoso, essa divisão, a gente vai ter, então, aqui na superfície, o couro cabeludo, né, que em inglês é chamado de scalp, o crânio, depois a dura mater. A dura mater no crânio, ela tem duas camadas. Essas camadas, elas vão se abrir para formar os seios venosos. Então, aqui, ó, o seio sagital superior, seios transversos, são aberturas dos folhetos da dura mater. A dura mater, ela realmente é bem espessa em comparação com as outras meninges. E aqui a aracnoide. A gente está vendo que a aracnoide realmente parece uma teia de aranha. Ela vai grudar, vai juntar os giros e os lobos cerebrais e também vai grudar o cérebro com a base do crânio.
Então, nas cirurgias de base de crânio, a gente tem que ir cortando essas bandas aracnoides, e também para abrir as fissuras, os sulcos cerebrais, a gente tem que ir cortando aqui essas bandinhas aracnoides para abrir caminho. E a pia mater, ela tem íntima relação com o córtex, e vai acompanhar todas as circunvoluções dos giros do córtex. Então, no sistema nervoso central, a gente vai ter substância branca e substância cinzenta. A substância branca, ela é mais clara por conta da mielina, do prolongamento dos neurônios, né, dos axônios, quando está coberto de mielina, e vai dar essa coloração mais esbranquiçada. Já a substância cinzenta, onde vão se concentrar os corpos celulares, por isso ficam mais cinzentos. O celular está tocando aqui, não é nada não. Vamos continuar então aqui. Deixa eu aproveitar então esse pause, só para eu aceitar quem está querendo entrar aqui. Então vamos voltar aqui, sobre substância branca e substância cinzenta. Na medula espinhal, a substância cinzenta, ela fica internamente e forma um H, né? O corno posterior vão ter, então, células sensitivas, das vias sensitivas, corno intermédio lateral, a gente já falou, vão ter células relacionadas ao sistema nervoso autônomo, e corno anterior, vai ter o corpo celular do neurônio motor inferior, do segundo neurônio da via motora. E na parte mais periférica, vai ter substância branca, onde vai ter o funículo posterior, lateral e anterior. Já o encéfalo, então, ele é muito mais complexo, né? A parte mais superficial dele vai ser coberta de substância cinzenta, que a gente chama de córtex cerebral, tá? Ele tem a profundidade dos sulcos para aumentar a superfície, então, do córtex. Depois, profundamente, a gente tem o centro semioval, que é de substância branca, que vai ter aí coroa radiada, vai ter os fascículos, né? Fascículo longitudinal superior, fascículo longitudinal inferior, fascículo uncinado. Tem vários fascículos aqui, e também as comissuras. Comissura anterior, o corpo caloso, que é a principal comissura. Comissura é o que liga um hemisfério ao outro. A principal comissura é o corpo caloso, que sempre vai ser teto dos ventrículos laterais. O ventrículo lateral fica recoberto aqui por corpo caloso, tá certo? Então, a gente vai ter aqui os núcleos da base, que vai ser tema da próxima aula, mas rapidamente aqui a gente tem o putame e o globo pálido, né? Globo pálido interno e globo pálido externo. Depois a gente tem mais substância branca aqui, que vai ser a cápsula interna, tá vendo? Perna anterior, joelho e perna posterior da cápsula interna. E esse núcleo da base aqui é o mesmo que esse daqui, que é o núcleo caudado, que aqui é a cabeça e aqui é o corpo do núcleo caudado. Ele vai acompanhar o ventrículo lateral. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais. E aqui já é tálamo, que está se relacionando com o terceiro ventrículo, tá vendo? Então, os núcleos da base são substância cinzenta, né? As comissuras e os fascículos, substância branca, e o córtex, substância cinzenta. Bom, então agora vamos falar da anatomia de superfície do cérebro. Então, o cérebro, o telencéfalo, a gente consegue ver aqui na sua superfície lateral, a gente tem 4 lobos na superfície lateral. Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. O quinto lobo, ele fica escondido entre o frontal e o temporal. Então, a gente tem que abrir a fissura de Silves para ver o lobo da ínsula. E falando mais um pouco aqui sobre a etimologia das palavras, eu gosto muito de entender a etimologia, ínsula significa ilha, em grego. Por quê? Esse sulco aqui, que fica em volta da ínsula, chama sulco limitante. Se você puncionar esse sulco em qualquer altura dele, em qualquer posição do sulco limitante, você encontra água. Por isso que ínsula vem de ilha. Os ventrículos laterais, eles vão dar a volta aqui na ínsula. Então, corno frontal, corno occipital e corno temporal do ventrículo lateral. Por isso que é a ilha, tá certo? Então, a maioria dos autores considera que nós temos 5 lobos, tá? Mas tem autor que considera que tem 6, temos 6 lobos, considerando o lobo límbico, igual eu falei com vocês, como um lobo à parte. Então, vamos ver aqui
o que divide, o que separa um lobo do outro. Vamos começar do frontal aqui. O mais fácil de diferenciar, né, vai ser a divisão entre o frontal e o temporal, que é o sulco lateral, a fissura de Silves, né? Então, muito simples, o frontal é separado do temporal pela fissura de Silves, pela fissura lateral. E o frontal vai ser separado do parietal, esse é o segundo mais fácil, pelo sulco central. Aqui, ó, facinho de ver, né? Vai ser o segundo sulco vertical. O primeiro é o pré-central, o segundo é o central, e o terceiro pós-central, né? Muito bom quando a anatomista coloca nome intuitivo, assim, né? E quando coloca o nome de quem descobriu, epônimo, aí, sacanagem com quem está estudando, né? Mas aqui, ó, o central, pré-central, pós-central. Então, o sulco central separa o lobo frontal de lobo parietal. Agora, a gente vem separar aqui o lobo occipital. Então, na superfície lateral aqui, a gente vai separar ele por uma linha imaginária, que vai vir da incisura pré-occipital até o sulco parieto-occipital. Esse sulco é um sulco que a gente vê na superfície medial, a gente consegue identificar o finalzinho dele aqui. Seria esse sulco aqui, ó, parieto-occipital. Tá vendo? Que vai, então, separar aqui o que é parietal e o que é occipital. O nome também é muito intuitivo, né? Agora, para a gente separar aqui o parietal do temporal, essa parte aqui mais anterior, mais na frente, é tranquilo. Ainda é fissura de Silves, ainda é fissura lateral. Mas ela vai acabar aqui. Então, quando ela acaba, você traça uma linha imaginária até o meio do occipital. Então, você separou aqui a parte posterior aqui do parietal com o temporal. Essas são as divisões, então, na superfície lateral. Agora, na superfície medial. Vamos lá. Então, o sulco central, ele não vai ser contínuo aqui na superfície medial. Ele acaba aqui, ó, o sulco central aqui. Tá? Então, aqui também é uma linha imaginária que a gente tem que traçar para separar o que é frontal do que é parietal. E olha só outro nome intuitivo. Esse giro aqui, que fica dos dois lados do sulco central, chama giro paracentral, né? Muito bom. Vamos falar disso mais na frente. Então, quando você considera que esse é o lobo límbico, então o giro do cíngulo não vai fazer parte nem de frontal, nem de parietal. Vai ser tudo lobo límbico, né? Esse giro aqui, que chama giro do cíngulo. Agora, se você considerar só temos 5 lobos, você vai ter que continuar essa linha imaginária e o giro do cíngulo vai ser a maior parte frontal e uma pequena parte parietal. Tá certo? Vou passar para o próximo aqui. Então, aqui é um desenho esquemático, depois eu vou mostrar uma peça anatômica, depois eu vou mostrar uma cirurgia. Vocês vão ver que é perfeitamente possível de entender aqui a lógica da divisão dos giros. Então, no lobo frontal, a gente vai ter aqui mais na frente, mais anteriormente, vão ser giros que vão ter um trajeto mais horizontal. São 3 giros que têm um trajeto horizontal, vai ser o giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. Perfeito, né? E a divisão deles vai ser o sulco frontal superior, sulco frontal inferior. Vai dividir esses 3 giros, tá? O giro frontal inferior tem mais uma divisão. Ele é dividido em partes orbitária, que é a parte que fica sobre a órbita, a partes triangulares, porque ela tem um formato triangular, a gente vai ver na peça anatômica, ela é bem triangular, e aqui tem um recessozinho na fissura, que a gente começa as dissecções, a abertura da fissura, sempre aqui pelas partes triangulares, que você tem mais espaço aqui. E aqui é a parte opercular. Por que opercular? Opérculo significa borda. Então, opérculo da fissura de Silves. A gente fala que o giro temporal superior aqui, ó, é o opérculo temporal, e o giro frontal inferior é o opérculo frontal da fissura de Silves. Opérculo temporal, opérculo frontal, quando você vai trabalhar na fissura de Silves. São as bordas. Tá? Então, pares orbital, tem relação com a órbita, pares triangulares, porque ela é triangular, e pares opercular. Porque não tinha outro nome para dar, estudam opérculo, então pares opercular. Tá certo? Depois desses 3 giros horizontais, a gente vai ter 2 giros que são mais verticais. Na verdade, eles são um pouco oblíquos, né? Eles vêm aqui de posterior para anterior. Mas dá para perceber bem a diferença aqui do trajeto dos giros. Eles são mais horizontais e são mais verticais. O primeiro mais vertical vai ser o pré-central, e ainda faz parte do lobo frontal. O segundo é o pós-central, faz parte do lobo parietal, né? Então, já falando de função aqui, o giro pré-central vai ser a área motora primária, e o giro pós-central
vai ser a área sensitiva primária. Não acho que precisa decorar os números de Brodmann, né? Brodmann foi um neurocirurgião canadense que ele começou a fazer o mapeamento cerebral, né? Ele começou a estimular o cérebro de pacientes acordados e descobrir a função, né, de cada parte. Foi quando começou a monitorização intraoperatória. Então, ele deu, né, um númerozinho para cada giro. Então, o giro pré-central é a área 4 de Brodmann, o giro pós-central é a área 1, 2, 3 de Brodmann. Acho que não precisa decorar isso, não. Então, vamos falar do parietal aqui, já que nós já estamos no parietal, vamos falar dele. Então, a fissura de Sylvius, olha só, ela vai vir aqui e vai acabar no meio do parietal. Então, as margens da fissura de Sylvius, do final da fissura de Sylvius, é o giro supramarginal, né? Bem intuitivo também. E esse suco aqui do temporal chama suco temporal superior. Quando ele acaba, tem um outro giro que faz a mesma coisa, só que nesse suco vai chamar giro angular. Então, o giro supramarginal está em cima da fissura lateral e o giro angular do lado dela. E aqui a gente tem lobo parietal superior e lobo parietal inferior. E esse daqui é o suco intraparietal. Occipital na face lateral é fácil, é só o giro occipital. E o temporal também é muito fácil, né? Na face lateral aqui, olha, a gente vê que o temporal só tem temporal superior, temporal médio, temporal inferior. São 3 sulcos também horizontais, que são separados, perdão, 3 giros horizontais, que são separados por 2 sulcos, né? Também horizontais. Então, o suco temporal superior e o suco temporal inferior. Então, falando mais um pouco de função aqui, do lado dominante, né, do lado esquerdo, maioria das vezes, grande maioria das vezes, o lado dominante é o lado esquerdo, e vai ter a área de Broca na parte triangular e na parte opercular, do lado esquerdo. Né, a área de Broca que é responsável pela linguagem, a parte motora da linguagem, né, a parte de expressão. E a parte sensitiva de compreensão a gente chama de área de Wernicke. A área de Wernicke é uma área que ela é mais extensa e mais variável, também do lado dominante, do lado esquerdo, vai ser o final aqui, mais posterior do giro temporal superior, o giro supramarginal e, menos frequentemente, mas também pode estar aqui no angular. Então, aqui numa peça anatômica de dissecção, para vocês verem que, assim, é perfeitamente plausível de se identificar, de se localizar esses giros. Então, aqui a gente está do outro lado, né? Aqui a gente está do lado direito. Então, aqui está na frente, né? Parte mais anterior. Olha só, a parte mais anterior do lobo frontal, é lógico que os giros têm muitas circunvoluções, mas os sulcos mais profundos que a gente tem que reparar. Então, você consegue perceber que formam 3 giros horizontais, né? Então, esse giro frontal superior, giro frontal médio, isso daqui tudo, né? E giro frontal inferior, essa parte daqui. Aqui, ó, não está dando para ver, não sei se está dando para ver bem, acho que não. Essa parte aqui é a face triangular. Por que eu sei? Porque tem uma distância maior aqui, ó, do lobo temporal. Nessa parte aqui, você tem mais aracnoide, é mais fácil de abrir a fissura de Sylvius. A gente sempre começa por aqui, na ponta do triângulo da face triangular. Né? Então, você tem esses 3 horizontais. Quando você começa a ver os verticais, são 2 verticais, vai ser o giro pré-central e o giro pós-central. Então, aqui, uma imagem de uma cirurgia, só para a gente deixar de ser tão maçante a aula, né? Vou mostrar um pouquinho de foto de exame de cirurgia, que é o que eu gosto mesmo de fazer, que é o que eu faço. Então, a gente consegue identificar aqui, olha, numa imagem, um corte axial de uma ressonância, ponderada em T1, acho que pouca gente aí do terceiro período sabe o que é isso, né? É uma sequência de ressonância, né? T1. Então, no T1, a substância branca fica branca e a cinzenta fica cinzenta. É a sequência principal de uma ressonância. A gente consegue ver aqui no corte axial, então, o giro frontal superior, né? Por quê? Porque ele está em contato aqui com a fissura interhemisférica, né? É o mais alto. Então, e ele é horizontal aqui, tá vendo? Giro frontal superior. Começam aqui os 2, então, verticais. Eu sei que isso daqui é o giro pré-central, e isso daqui é o pós-central. E tem o sulco central aqui entre os 2. Então, isso daqui é frontal, e isso daqui é parietal. Então, isso daqui é um tumor, um meningioma, é um tumor que está fora do cérebro, né? Ele vem da meninge,
não vem da dura mater, como muita gente pensa. Ele realmente se implanta na dura mater, mas ele vem da aracnoide. Ele nasce das células da aracnoide, esse tumor. E aqui, da cirurgia, então, a gente resseca ele, preservando o cérebro que está embaixo dele. Então, esse é um meningioma predominantemente parietal, o epicentro dele está no lobo parietal, e ele empurra as estruturas aqui cerebrais, né? Então, pequenininho aqui, tá vendo? Bem amassadinho, é o giro pós-central, e empurrado para frente também aqui, o giro pré-central. Área motora, área sensitiva. Esse paciente ele chegou no hospital com um déficit motor, um déficit de força, estava com hemiparesia, força grau 3. A gente começou um corticoide, já melhora um pouquinho a força, e depois da cirurgia melhorou totalmente a força. A gente vê aqui, então, aqui é o meio, tá, gente? Isso daqui é o meio, aqui é do lado esquerdo, viu? É invertido, né? Ressonância invertida. Então, lado esquerdo aqui é o meio, tá? Amassado aqui, olha, para frente, é o giro pré-central, né? Aqui essa veia está bem em cima do sulco central, e que o sulco pós-central, o tumor amassou bastante ele, mas depois que a gente tira, poucos dias, isso daqui expande e volta ao normal. E a função dele, ele recuperou logo no dia seguinte, a força dele estava normal, logo no dia seguinte, a cirurgia. Essa retirada total aqui, ó, e ressecando também a dura mater em volta, a gente tem uma taxa de cura de 91%. Então, voltando a falar aqui da anatomia funcional, então aqui, a área de Broca, do lado esquerdo, do lado dominante, né, vai ser então a parte triangular e a parte opercular. E aqui a área de Wernicke, ela é uma área mais difusa, né, que varia muito de um paciente para o outro, por isso que é importante, quando for operar lesões nessa região aqui, a área de Broca também. Mas a área de Broca a gente consegue saber mais de antemão direitinho qual que vai ser a área eloquente, né? A área de Broca é sempre isso daqui. Então, parte triangular e parte opercular. A área de Wernicke tem muita variação. Então, a cirurgia aqui, assim, idealmente tem que ser com o paciente acordado, conversando com ele, monitorizando, né? Emily, inclusive, ela já acompanhou uma cirurgia dessa, eu vou mostrar aqui. Uma cirurgia que o tumor estava no lobo temporal, pegando aqui a parte posterior, né? Então, até o meio aqui do giro temporal superior pode ser área de Wernicke também. Pode se estender mais para cá, ou mais para trás, ou mais para cima. Então, entre o lobo temporal posterior e o parietal, sempre pode ser a área de Wernicke, tá? Ela é mais difusa. Então, essa parte aqui a gente só está vendo a beiradinha da área auditiva primária, e também está na parte temporal posterior, temporal superior, mais atrás, mas ela está principalmente dentro da fissura. São os giros que a gente fala que está no plano temporal, dentro da fissura de Sylvius, né? Giros de Helsch, que a gente chama eles. Área auditiva primária. Então, mostrando aqui novamente, né, um espécime anatômico, né, uma peça de dissecção. Aqui, partes orbital, porque ela vai estar em íntimo contato com a órbita, a órbita do paciente vai estar aqui, viu? Aqui vai estar a órbita, aqui vai estar o olho. Então, partes orbital fica em cima da órbita. Pares triangulares, está vendo que eu falei com vocês? A pontinha do triângulo aqui, olha, é mais alta, então você tem um espaço livre aqui para começar a abrir a fissura. E aqui a parte opercular. Giro temporal superior, a gente está vendo que vocês conseguem ver aqui, ó, aqui no lobo temporal, superfície lateral, os giros são mais horizontais. Então não tem erro. O de cima é temporal superior, o do meio é temporal médio e o de baixo é temporal inferior. Então, foi esse o tumor aqui. Esses são casos que eu operei recentemente, isso foi mais fácil de achar para colocar aqui. Então, aqui é um tumor infiltrativo, diferente daquele tumor que a gente viu, que fica fora do cérebro, esse fica dentro do cérebro. É um astrocitoma, né? Vem dos astrócitos, das células da glia. Então, fica dentro, fica infiltrando o cérebro. Então, pega aqui, ó, a fissura de Sylvius foi deslocada para cima, né? É aqui que está a fissura de Sylvius, ela está deslocada para cima pelo tumor. E o giro temporal superior, sua parte mais posterior, isso aqui, olha, pode ter, então, neurônios responsáveis pela linguagem, né, pela compreensão da linguagem. Então, nesse caso, a gente teve que operar com o paciente acordado, que foi o que eu te falei com vocês que a Emily acompanhou recentemente. Vou mostrar aqui os videozinhos dessa cirurgia, então. Não ficou muito bem formatado. Deixa eu dar play aqui.
Aqui nós estamos terminando a recepção de um glioma temporal esquerdo, do bastão, esmolobectomia temporal esquerda, monitorização neurofisiológica, paciente acordado, awake, canhota. Aqui a gente está terminando a recepção, guiado pela neuronavegação. Então, mostra a cavidade cirúrgica aqui. A cavidade cirúrgica aqui. Não sei se vai dar para ver, mas esse restinho que nós estamos preservando aqui é o hipocampo, o lado esquerdo, responsável pela memória. Aqui, que eu estou apontando, é o corno temporal do ventrículo lateral. Mostra lá na ressonância e mostra aqui na cavidade. Final da recepção. Aqui, ó, eu vou afastar o hipocampo aqui, ó. Vou mediar o hipocampo, cisterna da base. Né? Cisterna carotídea na frente e cisterna ambiens atrás. Vou passar mais aqui, vai dar para ver carótida. Eu estava aqui, que é a borda livre do tempão. O final da tenda do cerebelo. Aqui é a seica venosa. A fissura de Silves, ela está aqui, ó. A veia silviana, a artéria cerebral média está escondida aqui dentro da fissura de Silves. A gente fez a monitorização motora. Então, aqui, ó, a área motora está aqui, tem um stripzinho motor aqui. Aqui foi a área que ele teve parada na fala, né? O speech arrest. Quando ele estava acordado conversando, a gente estimulou aquilo para de conversar. Então, a gente preservou essa área da fala. E aqui na monitorização, na profundidade, na parede, a parede superior do corpo temporal, é o globo pálido, depois cápsula interna. Então, a monitorização acusou que se a gente ressecasse aqui, poderia ter déficit motor. Bom, pessoal, continuando então aqui, vamos falar agora da superfície medial, né, da face medial do cérebro. Então, eu já comecei a falar da divisão dos lobos, né? Agora vamos ser mais específico aqui, giro por giro, tá certo? Começar pelo frontal. O giro frontal superior aqui, ó, ele continua, tá? Então, ele vai estar na superfície lateral e também vai estar na superfície medial. Ele vai estar em íntimo contato com a fissura interhemisférica e com a foice do cérebro. Isso aqui tudo vai ser foice, tá? Então, tem uma dura mater aqui, olha. Uma dura mater que a gente chama de foice, né? Porque tem um formato de uma foice, que vai separar a superfície medial de um hemisfério com o do outro. E esse espaço a gente chama de fissura interhemisférica. Então, isso aqui tudo tem dura mater aqui, na foice. E aqui para baixo a gente vai ter a tenda do cerebelo, também é dura mater. Vamos voltar para os giros aqui. Giro frontal superior, né? Embaixo dele o giro do cíngulo, que a gente já falou. E essa substância branca aqui é o corpo caloso, né? Que é a principal comissura que conecta um hemisfério com o outro. Tá certo? Então, o giro frontal superior vai ter aqui o sulco pós-central, ele sim vai vir aqui na face medial. Diferente do sulco central, que ele para aqui no meio, tá vendo? Ele não vem todo. E o sulco pós-central vai vir até o final também, até o giro do cíngulo. Então, esse giro aqui, que vai ser tanto pré quanto pós-central, na superfície lateral, aqui na superfície medial, a gente chama de lóbulo paracentral, né? Porque ele está dos dois lados do giro central, então lóbulo paracentral. O restante aqui do lobo parietal, na face medial, a gente vai chamar de pré-cúneos, tá? Esse aqui vai ser o sulco pós-central, e esse aqui, o sulco parieto-occipital, né? Então, pré-cúneos, por quê? Porque essa parte aqui do lobo occipital a gente chama de cúneos. Então, se aqui é cúneos, aqui é pré-cúneos. Esse sulco aqui é o sulco calcarino. As bordas desse sulco, dos dois lados, vai ser a área visual primária. Tá certo? Então, esse sulco ele é bem profundo e ele causa uma impressão no ventrículo. No corno occipital, ele tem uma impressão, que a gente vai chamar de calcar aves, né? Por causa do giro calcarino, que se chama calcar aves. E assim, essa parte aqui mais basal do temporal, ela é um pouco complicada, porque tem uma coisa que eu acho muito chata em anatomia, que é quando uma estrutura tem mais de um nome. Então, isso realmente deixa complicado. Esses nomes que estão aqui nessa imagem são os nomes que eu considero mais intuitivos, né? Então, veja bem. Aqui é o giro parahipocampal, porque
atrás dele tem o hipocampo. Aqui é o uncus, uncus significa chifre, né? Aí eu grego de novo. Então, aqui é um chifrinho dele, tá? Atrás do uncus e do giro paripocampal está o hipocampo. E o giro paripocampal vai continuar aqui como giro occipito temporal medial. Então, esse nome é intuitivo, né? Por quê? Porque ele vai de temporal occipital, ou de occipital a temporal, então chama occipito temporal medial. E se tem um medial, tem um lateral, que é a mesma coisa, um giro que vai de temporal até occipital, então vai chamar giro occipito temporal lateral. Então, essa divisão eu acho mais intuitiva do que a próxima que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse suco aqui, olha, também é um suco muito profundo, tá? Chama suco colateral, que ele também vai causar uma impressão no corno temporal aqui do ventrículo. Então, a gente vai chamar de recesso colateral, tá? Essa impressão que ele vai dar, uma proeminência colateral dentro do ventrículo. Então, mostrando aqui, olha, isso daqui, a parte posterior do lobo parietal, e só esse pedacinho daqui, parte anterior do lobo parietal. Isso daqui tudo é lobo parietal. Então, vou mostrar para vocês um outro astrostoma, né? Astrostoma a gente também chama de glioma, né? Glioma é um tumor de qualquer célula da glia, e astrostoma é mais específico do astrócito. Então, vou mostrar para vocês uma cirurgia de um astrocitoma, de um paciente que estava aqui no precúneus. Então, eu ressequei todo o precúneus, vocês vão ver na cirurgia como que dá para ver direitinho o occipital, a foice, né, a dura mater que fica aqui, a gente chama de foice, e a dura mater que fica aqui, dividindo o que é supra do que é infratentorial, que é a tenda do cerebelo. Então, daqui para cá, é o occipital. Daqui para cá, parietal. Então, depois eu separo o depois eu separo, essa occipital para aí, eu te fazia como se comparando. Já fez, né? Sabendo para cá. Agora eu vou começar a mão. Tudo isso, compra cá. O controle, aqui é o seguinte. Quando você vai colocar o controle para fazer uma tutorial, aqui, ó. Ele tem que ter aqui vazão, o vazão é só um temporal, né? Não tem vazão. Se você ficar para cá, você tem que fazer isso, né? Se ele tudo bem, você vai fazer isso. Bom, pessoal, então aqui uma peça anatômica, né, de um cadáver. A gente está vendo aqui, então, a superfície basal do cérebro. Então, vamos começar aqui de lobo frontal, que a gente não falou ainda da superfície basal do lobo frontal. É muito fácil, muito simples. Esses giros mais laterais aqui, da parte basal, a gente chama de giros orbitários, porque eles estão em cima da órbita, né? Então, muito fácil. Aqui a gente vai ter os tratos olfatórios, eles vão dividir o que é lateral, giro orbitário, o que é medial, giros retos. Então, a parte basal do frontal é muito tranquila. Agora, do temporal que eu falei com vocês. Como tem estrutura que tem dois nomes, isso fica um pouco mais complicado. Uncus só tem um nome, uncus é uncus. E o giro paripocampal também só tem um nome, é giro paripocampal. Agora, esse giro aqui, que é aquele que eu mostrei para vocês na outra imagem, occipito temporal medial, ele também é chamado de giro lingual. Então, tem dois nomes, giro lingual ou occipito temporal medial. Aqui, a gente vai ter o sulco colateral, ele é bem profundo, vai até o ventrículo. E aqui, esse giro aqui, é o giro fusiforme, que ele tem formato de um fuso, ou então, um nome que eu acho mais intuitivo, que é occipito temporal lateral, né? Esse aqui é occipito temporal medial, occipito temporal lateral. E o sulco occipito temporal a gente só tem um, porque esse daqui é colateral. E esse daqui é o único sulco que é occipito lateral. Então, tem dois giros, giro occipito temporal medial, giro occipito temporal lateral, e só um sulco occipito temporal. Tá? O outro sulco chama sulco colateral. E aqui já vai ser giro temporal inferior, que é o mesmo da face lateral. Aqui é o mesencéfalo, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? De amanhã.
Então, só para a gente rever aqui a relação dos ventrículos, então aquilo que a gente viu lá na embriologia, tá? Então, o telencéfalo, ele vai circundar os ventrículos laterais, né? Corno frontal, corno occipital e corno temporal. O diencéfalo vai circundar o terceiro ventrículo, tá? Por cima, os tálamos, por baixo, o hipotálamo, por trás, o epitálamo ou pineal. Então, tálamo, hipotálamo e pineal ficam em volta do terceiro ventrículo. Mesencéfalo está aqui na altura do temporal, não está dando para ver o mesencéfalo, mas a gente sabe que aqui comunica o terceiro com o quarto, é o aqueduto de Sius, está no meio do mesencéfalo. E o quarto ventrículo vai ser essa abertura aqui, que vai estar atrás da ponte e do bulbo. Então vamos falar um pouco do sistema nervoso periférico agora. A gente vai ter os nervos cranianos, que fazem parte do sistema nervoso periférico, que eu vou falar amanhã, de cada um deles, aqui a gente vai gastar muito tempo, viu, gente? Eles têm íntima relação com o tronco, por isso que eu deixei na mesma aula, tronco e nervos cranianos. Vamos falar aqui dos nervos espinhais, tá? Os nervos espinhais vão sair da medula, então, e a gente vai ter os intercostais, que vão estar saindo da medula torácica, né? E a gente vai ter aqui a intumescência cervical, de onde vão sair os nervos que vão para os membros superiores, para os braços. Esses nervos vão sofrer várias anastomoses, eles vão se juntar e se dividir de uma forma muito complexa, que a gente chama de plexo braquial. Eu vou tentar simplificar para vocês no próximo slide. Tá? E a outra anastomose que a gente tem aqui de nervos espinhais é a anastomose do plexo lombosacro, que ele vai vir da intumescência lombar. Intumescência lombar, medula lombosacra, vai formar a cauda equina, a nível da coluna lombar, tá? E aqui vai estar saindo, então, lombar e sacral, desculpa, cauda equina, lombar e sacral. E essas raízes, então, vão formar o plexo lombosacro. Eu vou explicar, ele é um pouco mais simples do que o plexo braquial. O plexo braquial é mais complexo. Mas, rapidamente aqui, então, como que são constituídos, né, como são formados os nervos? Então, a camada mais externa dos nervos, ela é mais espessa, é um tecido conjuntivo mais espesso, que chama epineuro, né, que vai dar sustentação, vai dar proteção. Dentro do epineuro, a gente vai ter, então, vários fascículos que vão estar separados por perineuros, tá? Entre um perineuro e outro que vai estar a nutrição e a irrigação. A irrigação e a drenagem dos nervos. Dentro dos perineuros, a gente vai ter, então, um endoneuro, tá? E no endoneuro, cada endoneuro vai ter um axônio com a sua bainha de mielina, né? Quando não tem bainha de mielina, a gente tem o que chama de neurilema, que é uma célula de Schwann que não desenvolveu, não formou a bainha compacta da mielina, né, isolando o nervo. Então, seriam os axônios amielínicos, né, que tem só neurilema, não tem bainha de mielina. Então, aqui sim. Agora vamos falar do plexo braquial. O plexo braquial eu vi que faz parte do conteúdo de vocês aí do terceiro período. Eu achei bem precoce, porque isso daqui, a gente está na residência de neurocirurgia, todo final de ano a gente tem prova, sabe? Que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia aplica. E todo ano cai plexo braquial. Até o último ano de residência, você está sendo cobrado plexo braquial na prova. Então, o terceiro período eu achei precoce, mas vamos tentar simplificar aqui, porque está no conteúdo de vocês. Então, plexo braquial vai ser formado aqui pelas raízes nervosas de C5 a T1, tá vendo? A intumescência cervical, C5 a T1. Então, como funcionam as anastomoses? Primeira anastomose aqui, ó, é de C5 e C6, vão se juntar para formar o tronco superior. C7 sozinho forma o tronco médio, não junta com ninguém, e C8 e T1 vão se juntar para formar o tronco inferior. Então, até aqui, beleza, né? Você pensa, é um número ímpar, né? São 5. Se vai dividir em 3, alguém vai ficar sozinho. É justamente o do meio, C7 que fica sozinho. C5 junto com C6, C8 junto com T1, e C7 fica sozinho. Então, tá certo. O tronco, todos os troncos, tanto superior, médio quanto inferior, eles vão emitir, então, uma divisão anterior e uma divisão posterior de cada tronco. Tá? Então, são 6 divisões, né? Então, olha aqui. As divisões anteriores do tronco superior e do tronco médio vai formar aqui o fascículo lateral. Todas as divisões posteriores vão formar o fascículo posterior. E o tronco
inferior vai formar sozinho aqui o fascículo medial, mas que depois vai se juntar com o fascículo lateral lá na frente para formar o nervo mediano. Então, vamos falar agora de cada nervo, tá? Vamos começar da divisão posterior. Então, as divisões posteriores vão se juntar para virar o fascículo posterior. O fascículo posterior vai emitir aqui esse primeiro nervo, que a gente chama de nervo axilar. O primeiro nervo que eu estou falando com vocês, né? Tem esses outros todos aqui, mas eu considero menos importante, pelo menos para a prova, tá? Então, o nervo axilar, quando ele está na academia, malhando o ombro, você faz elevação lateral, não faz? Você está estimulando o deltoide aqui. Então, o nervo axilar, ele vai inervar o deltoide para fazer elevação lateral, a abdução do braço, tá certo? Então, quando você pensa em miótomo, né, nas raízes, esse nervo aqui, ele vai receber fibras principalmente de C5 e C6, tá? Então, deltoide, elevação lateral da academia, abdução do braço pelo nervo axilar, o C5 e C6. Então, o fascículo posterior vai continuar agora, depois que ele emite o axilar, vai continuar como nervo radial, tá? Então, o nervo radial, a gente vê aqui, ele é a maior parte do fascículo posterior que vira o nervo radial. Então, o nervo radial é fácil de entender que ele é posterior. Então, ele vai ter inervação posterior. Na posição anatômica, o que está posterior aqui? É o tríceps. Então, quando você está malhando corda lá, tríceps corda na academia, você lembra, opa, eu estou aqui estimulando meu nervo radial, né? E qual que é a raiz? A raiz principal que vai estar fazendo esse movimento é C7. Então, tríceps é C7. Não só tríceps, tudo que é extensão. Você lembra que tríceps é a extensão do braço, né, do cotovelo. Então, a extensão do punho e de todos os dedos também é pelo radial, pelo nervo radial. E uma regrinha aqui para a gente estar lembrando a diferença, né, onde que fica radial e ulnar, que eu já vou falar com vocês. A gente lembra que a antena do rádio, isso é um mnemônico clássico na medicina. A antena do rádio é o polegar, né? Então, o polegar, quando você faz esse movimento, em direção ao polegar, a gente chama de flexão radial do carpo. Também inervado, lógico, pelo radial. Tá certo? E a parte cutânea, então, o dorso da mão. Agora vamos voltar aqui para o fascículo lateral. O fascículo lateral, ele vai emitir aqui o nervo músculo cutâneo, tá? Músculo cutâneo que também é prioritariamente C5 e C6, tá? Então, vai emitir o músculo cutâneo que vai inervar quem? O bíceps. Então, quando você está fazendo uma rosca direta lá na academia, você sempre lembra, ó, estou estimulando meu músculo cutâneo aqui. Então, o bíceps vai ser estimulado pelo músculo cutâneo. E aqui agora o fascículo medial. O fascículo medial vai emitir esse nervo aqui, que é muito importante, que vai ser o ulnar. Então, ele emite o ulnar e junta com o fascículo lateral para formar o mediano. Então, o ulnar, em posição anatômica, ele é o mais medial. Você lembra da posição anatômica? Na posição anatômica, o polegar fica para a lateral e o quinto dedo fica para a medial. Então, o nervo ulnar vem do fascículo medial. Ele é o mais medial. Então, por isso, ele vai inervar o quinto dedo, o dedinho, que na posição anatômica é o nervo mais medial. Então, você vê que flexo braquial é difícil, mas assim, faz sentido, tá? Então, aqui é a antena do rádio. Então, esse movimento é a flexão radial do carpo. E o movimento contrário é a flexão ulnar do carpo. Quem vai inervar esse músculo para a flexão ulnar do carpo é o nervo ulnar, tá? E a parte sensitiva do ulnar vai ser o quinto dedo, né? Principalmente o quinto dedo, que é o mais medial, que vai ser do ulnar, que vem do fascículo medial. Então, faz sentido, né? Além do quinto dedo, a metade só do quarto dedo, tá certo? O restante, então, da sensibilidade da mão, os outros nervos da mão, na sua face plantar, vão ser inervados pelo mediano. O mediano, então, que vai ser a junção final aqui, ó, do fascículo lateral com o fascículo medial, formar o mediano, ele vai ter a função de todos os músculos flexores do braço, né? Então, do antebraço, perdão. Do braço, o bíceps é o músculo cutâneo, faz a flexão do braço. A flexão de todos os músculos que estão aqui no antebraço, vão fazer a flexão
Então, flexão do carpo e a flexão dos dedos, esse movimento é tudo pelo mediano, tá certo? E o mediano vai passar dentro do túnel do carpo, que chama aqui, e quando tem uma compressão aqui, tem a síndrome do túnel do carpo, né? Que vai ser uma dor ou uma hipoestesia na face palmar da mão, exceto no quinto dedo e na metade do quarto. Metade do quarto, na clínica, assim, na vida real, é difícil do paciente diferenciar. Mas o quinto dedo até que você consegue perceber que não está doendo e que não tem perda de sensibilidade, né? Porque só está tendo a compressão do mediano. Então, essa aqui é a sensibilidade do mediano. Então, assim, de forma grosseira, básica, esse é o plexo braquial. A aula vai ficar gravada, eu vou colocar no YouTube, então, depois vocês podem repetir, eu vou editar os cortes também. E agora, o plexo lombosacro. O plexo lombosacro, então, vai vir da intumescência lombar, vai formar a cauda equina, e vai sair, então, aqui nos forames das vértebras lombares e sacrais, né? Então, o lombar alto, né, de L2 e L4, basicamente, vai se anastomosar para formar aqui o nervo femoral, né? Então, voltando a falar de academia, né, quando a gente está com o abdômen definido, tem esse formato de V aqui, né? Eu já tive isso uma vez na vida, acho que nunca mais vou ter. Mas, então, o nervo femoral vai passar por baixo desse V, que é o ligamento inguinal, tá vendo? O ligamento inguinal. Então, o nervo femoral de um lado, o nervo femoral do outro. Vai inervar, então, principalmente a face anterior da coxa, né? Então, lembrando, coxa é até o joelho, abaixo do joelho é perna. Viu? Em anatomia, o termo técnico é esse. Então, face anterior da coxa e o músculo quadríceps, né? É o principal, né? Lógico que vai inervar outros músculos também, mas, do ponto de vista de exame, assim, para você saber o músculo principal, o quadríceps. E aqui agora, então, as raízes lombares baixas e sacrais altas, né? Então, aqui de L4 também até S2, S3, essas raízes vão se anastomosar para formar o nervo ciático, né? Ou também chamado, ele também é uma estrutura que tem dois nomes, nervo ciático ou nervo isquiático. Que isquiático é até mais intuitivo, porque passa atrás aqui da espinha isquiática, do isquio, né, que é o osso da bacia, tá vendo? Então, mas o nervo ciático já pegou mais, né, mas todo mundo sabe o que é, mais clássico. Então, quando você tem uma hérnia de disco, a hérnia, ela não vai comprimir o nervo ciático, tá? Ela vai comprimir uma raiz que vai formar lá na frente o nervo ciático. Mas a dor que ela causa, a gente chama de ciatalgia. Mas a ciatalgia, ela não vai pegar todo o território do nervo ciático, ela vai pegar o território de cada raiz, por isso que a gente tem que saber dos dermátomos. Vou falar mais na frente dos dermátomos, tentar falar de uma forma mais didática também. Então, o ciático aqui, ele vai inervar a perna, né, abaixo do joelho, vai inervar tanto a panturrilha, né, o músculo gastrocnêmico, quanto o tibial anterior. Não está passando aqui? Então, eu preferi falar de dermátomo aqui separado, eu acho que fica mais fácil. Então, no membro superior aqui, vamos lembrar que C6 vai estar, ó, C5 e C6 vão inervar o deltoide, né? E de dermátomo, é só a gente lembrar que C6 é a parte lateral. Aqui não está na posição anatômica, né? O braço está abduzido, tá? Está elevado. Mas C6 aqui, essa parte aqui, ó, esse dermátomo, ele é o mais lateral. Aqui está sendo mais alto, mas é como se fosse lateral, está na posição anatômica. Então, lembra disso, C6 é o mais lateral. C7 é aquele que forma o fascículo posterior, que forma o tronco médio, fascículo posterior, está tudo atrás, C7 está todo atrás, que vai inervar, então, os músculos extensores, o tríceps, então C7 está atrás. Só lembrar que o dermátomo de C7 é a parte posterior do braço, não tem erro, tá vendo? Então, se o paciente tem uma hernia de disco comprimindo a raiz C7, vai ter uma cervicobraquialgia, e a dor vai ser na parte posterior aqui do braço, tá certo? Se tiver comprimento C5 ou C6, vai estar doendo o ombro, tá? C7, você pode ter uma paresia aqui do tríceps. C5 e C6, você pode ter uma paresia de deltoide e de bíceps. Só voltar a falar uma coisa aqui também interessante. Quando você lesa o tronco superior aqui,
né, uma lesão do plexo braquial, queda de moto, principal. Queda de moto, a principal lesão do plexo braquial acontece em queda de moto. Se você lesar o tronco superior, vai estar lesando C5 e C6, então você vai perder deltoide, vai perder bíceps, né? Então, voltando aqui, C6 a par de cima, C7 a par de trás, né? C5, ó, C5 e C6 vão estar inervando bíceps, tá vendo? Então, C5 está aqui na parte anterior, tá? Em cima do bíceps, viu? C8 e T1, eles vão formar, então, o tronco inferior, eles vão contribuir com a maior parte das fibras do fascículo medial, então, só lembrar que eles estão mediais, tá? Então, C8 e T1, eles estão mediais. Aqui está fora da posição anatômica, está para baixo, né? Mas, na verdade, posição anatômica, o braço deveria estar assim, aqui para baixo. Então, C8 e T1 é a parte mais medial do braço. Aí não tem erro. Agora, no tronco, né? Então, o tronco vai ser inervado pelos intercostais, e eles vão estar entre as duas intumescências, entre a cervical e a intumescência, entre a intumescência cervical e a lombar. Vão ser os nervos intercostais, que vão ser neurônios que vão estar na medula torácica. Então, o tronco todo, né? Então, você vê aqui que o começo do tronco é T1. O final do tronco é T12, né? Classicamente aqui, lembra na crista ilíaca. Então, o dermato de T12 é na crista ilíaca. Esse outro mnemônico aqui é clássico na medicina. Então, o nível sensitivo de T10. O 0 aqui do 10 é a cicatriz umbilical, é o umbigo. Tá vendo? Isso é clássico. Se o paciente tem uma fratura de coluna torácica e o nível sensitivo dele está no umbigo, tá, né, anestesia daqui para baixo, então foi a lesão a nível medular de T10, tá certo? T7, o 7 ele é pontiagudo, né? Então, ele é igualzinho ao apêndice xifoide, o nível sensitivo do apêndice xifoide, tá? A gente palpa aqui o apêndice xifoide, se o nível sensitivo for aqui, é T7. E T4, nível do mamilo, tá certo? No membro inferior, eu peguei só essa imagem, porque eu acho que é o que importa mais. Por quê? Porque os níveis baixos é onde que acontecem as hérnias de disco, tá? L5 e S1 é o nível principal que você tem hérnia de disco. Então, os dermátomos desses níveis, eles vão estar na perna, abaixo do joelho, tá? S1, na verdade, ele vai pegar também um pouco da face posterior da coxa, mas principalmente a face posterior da perna e a região plantar. Tá? Então, quando que você vai ter uma hérnia que comprime S1? Vou tentar explicar para vocês aqui. Na coluna, funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui o corpo vertebral, aqui tem um ossinho que chama pedículo. O forame, que sai o nervo, está embaixo do pedículo. Então, ele está logo aqui. Então, a parte de cima do corpo tem osso, que é o pedículo. A parte de baixo do osso, do corpo vertebral, tem o nervo. Tá? Então, embaixo do nervo é que vai ter um disco. Entre uma vértebra e outra, você tem o disco. Então, quando você tem uma hérnia do disco, se você tem uma hérnia de L5 de S1, a raiz que está passando no forame de L5 e S1 é a raiz de L5. Mas ela já saiu. A que ainda tem para ser comprimida é a raiz de S1. É igual você imagina o canal medular, uma avenida com várias faixas, entendeu? Então, quando você tem L5 e S1, você imagina que a raiz de L5 é um carro que já saiu, já pegou a saída da avenida. Já a raiz de S1 é aquele carro que, para sair, ele começou a encostar na faixa lateral. Então, ele está na faixa do canto, porque ele vai sair lá na frente. E aí, quando tem a hérnia, pega ele. Não pega L5, porque L5 já saiu antes do nível do disco, mais alto, já saiu L5. Então, a hérnia de L5 e S1 vai pegar a raiz de S1. Entendeu? Então, aqui, você vai ter uma dor nessa região aqui, na face posterior da perna e na região plantar. E se você tiver um déficit motor vai ser da panturrilha, vai ser do gastrocnêmio, tá? Então, vai ter uma dificuldade, o paciente vai ter uma dificuldade de ficar na ponta do pé. E ele vai ter uma redução, uma abolição do reflexo aquileu, tá? Quando você tem uma hérnia L4, L5, então L4 já saiu. Quando você está no nível, você vai cortando os cortes axiais da coluna. Quando você está no nível do disco de L4 e L5, L4 já saiu no forame. L4 está lá fora já do canal vertebral. Você vai estar comprimindo a raiz de L5, que já ia descer lá embaixo, que está na faixa lateral para pegar a saída lá de baixo da avenida. Então, L5 aqui, ó,
a face lateral da perna, que vai ter a dor, e na face dorsal do pé, né, no peito do pé. E o músculo que pode ter um déficit vai ser o tibial anterior, que vai fazer, então, aqui a dorsiflexão do pé. Então, uma hérnia de L5-S1 pode causar o que a gente chama de pé caído, ele não consegue levantar o pé. Mais raramente, uma hérnia de L3-L4 vai pegar a raiz de L4, que é a face medial aqui da perna, tá? E as hérnias altas, tá? São muito mais raras. Então, uma hérnia L2, L3, ou L1, L2, vai ter uma síndrome que a gente chama de lombocruralgia. Então, vai ser uma dor lombar com irradiação para a região inguinal, chama lombocruralgia. Lombocruralgia. Então, vou falar um pouquinho de medula e das vias, é o último termo, está quase acabando. Então, as vias principais, né, que a gente vai falar aqui hoje, tem as vias descendentes, a gente vai falar da córtex espinhal, tem córtex espinhal lateral e anterior, mas sem dúvida que importa para a gente aqui é a córtex espinhal lateral, é mais importante, tá? E as vias ascendentes tem 3, tá? Mas essas duas aqui são muito parecidas, a espina talâmica anterior e a espina talâmica lateral são muito parecidas, vou falar com vocês. E no funículo posterior, a gente vai ter a via da propriocepção consciente do trato epicrítico, né? Que vai estar aqui, então, passando pelo fascículo grácil e cuneiforme. Então, é importante vocês entenderem que na medula, a gente tem, igual a gente tem no córtex cerebral também, um negócio que chama de somatotopia. Então, aquele homúnculo de Penfield, né? Penfield, ele era colega de Brodmann, lá no Canadá. O Penfield, ele começou a fazer as monitorizações neurofisiológicas junto com o Brodmann, então ele também participou dessa divisão aí do córtex, né? O Brodmann deu o número, na numeração das áreas, e o Penfield tem os homúnculos, né? Ele foi professor do Paulo Niemeyer, que é o maior neurocirurgião brasileiro aí que a gente já teve, até descreveu uma cirurgia de epilepsia. Voltando aqui para então vou voltar para a medula. Então, a somatotopia, o que é isso? É a divisão de cada parte da medula responsável por uma parte do corpo, né? Então, no trato espinotalâmico lateral, a gente tem aqui, ó, cervical fica mais no meio, e lombosacro mais superficial, tá vendo? Do lado de fora. A via de propriocepção, consciente trato epicrítico, cervical vai ficar mais lateral e tóraco-lombar mais medial. Mas o que eu considero mais importante é a somatotopia da via motora, que é a única que não está escrita aqui. Mas a somatotopia da via motora, do trato córtico-espinhal, é a mesma do trato espinotalâmico lateral. Você tem cervical aqui, mais no meio, mais medial, e lombosacro mais lateral. Vou falar por que essa divisão aqui eu considero a mais importante. Essa somatotopia eu considero a mais importante quando a gente for falar aqui das síndromes, antes de acabar a aula. Então, vamos lá. O trato espinotalâmico lateral vai ser responsável por dor e temperatura, e o espinotalâmico anterior por tato protopático e pressão. Vou falar da via aqui rapidinho. Não, antes da via tem que falar de receptor. Eu acho engraçado, deve ter no mundo uma meia dúzia de pessoas que vão conseguir identificar, né, a morfologia aqui de cada receptor pelo nome e pela função. Eu acho que o que a gente tem que saber é que o receptor de dor vai ser a terminação livre, né? Então, isso daqui eu acho que é importante, todo mundo vai conseguir identificar a morfologia, né? O receptor livre é receptor de dor, tá? Os outros, eu acho que é meio decoreba. Então, vamos lá aqui, ó. Corpúsculo de Krause e de Ruffini vão ser receptor de frio e de calor, respectivamente, né? E corpúsculo de Meissner e de Pacini vão ser o de tato e de pressão. Então, isso daqui da via espinotalâmica anterior, esses dois aqui, mais o receptor, a terminação livre, vão ser da espinotalâmica lateral. Esse daqui também é importante saber, né? Mas daqui é fácil de identificar. Tem uma fibra muscular toda em volta por um receptor, né, que está circulando, ela, tipo uma espiral, é o fuso neuromuscular. Tá? E você vê um receptor que está ligado a um tendão, é o órgão tendinoso de Golgi. Esses dois são, então, responsáveis pela propriocepção, tanto consciente quanto inconsciente. Eu só vou falar da via da propriocepção consciente, mas também são responsáveis
por aqueles clássicos reflexos osteotendíneos, né? Então, você vai estimular, bater no tendão, estimular esses receptores para fazer a via reflexa, né? Então, o que é importante aqui? O primeiro neurônio de todas as vias sensitivas da medula vai estar no gânglio da raiz dorsal. Então, aqui que está o corpo celular do primeiro neurônio. São aqueles neurônios que eu falei lá no começo da aula, que são os pseudo-unipolares. Por quê? Porque eles estão no sistema nervoso periférico, tá vendo? Então, ele não pode ter dendrito. Não tem como ele ter um prolongamento curto, porque ele tem que ter prolongamento longo para os dois lados. Então, perifericamente, aqui, ó, a gente chama de distal, né? Distal vai ter um prolongamento longo, um axônio, que vai se ligar aos receptores específicos de cada um, e proximal, né, em direção ao sistema nervoso central, você vai ter aqui o prolongamento central, que também é um axônio, né, que vai fazer, então, a sinapse aqui no sistema nervoso central. Já vou adiantar aqui, né, a espina talâmica lateral e anterior já vão fazer sinapse aqui já, no corno posterior, enquanto a via de propriocepção consciente tato epicrítico já vai direto para o fascículo gráfico cuneiforme e vai subir, só vai fazer a sinapse só lá no núcleo gráfico, núcleo cuneiforme, na junção bulbo-medular, né? Então, nos esquemas, dos desenhos que a gente estuda, a gente sempre vê assim, ó, gânglio da raiz dorsal, daí aqui é a raiz ventral. Raiz ventral é motora, a raiz dorsal é sensitiva, né? Mas, na verdade, no mundo real, eles ficam bem juntinhos, tá vendo? Então, aqui, ó, o gânglio da raiz dorsal, aqui é a raiz dorsal, é que a raiz ventral, eles passam juntinhos aqui. Outra coisa que eu falei com vocês no começo da aula, lá no sistema nervoso autônomo, olha aqui o gânglio simpático, né? Então, esses gânglios simpáticos ficam aqui na face anterolateral da coluna, né, de cada vértebra. Apesar do corpo celular do neurônio pré-ganglionar tá só de T1L2 no núcleo intermédio lateral, o corpo celular do neurônio pós-ganglionar, do sistema nervoso autônomo simpático, ele vai estar nesse plexo simpático aqui, que vai ser toda a coluna, desde sacral até cervical. Então, só o pré-ganglionar que está de T1L2. Pós-ganglionar está toda a coluna. Os axônios podem vir aqui e não fazer sinapse aqui, subir ou descer. Tá certo? Vamos adiantar aqui, já está quase acabando. Então, trata espino talâmico lateral, né? E vai ter o receptor, dor e temperatura. Primeiro neurônio, sempre, gânglio da raiz dorsal. O segundo neurônio, como eu falei, já fica na coluna posterior, tá? Aí, no nível aqui da coluna posterior, no nível que ele entra, ele já vai cruzar aqui, a via já vai cruzar para o outro lado, vai subir no funículo lateral, que é o trato espino-talâmico lateral propriamente dito, vai subir na ponte, vai juntar com o trato espino-talâmico anterior para formar o lemnisco espinhal. Depois vai fazer aqui a sinapse com o terceiro neurônio, o tálamo. Todas as vias sensitivas passam pelo tálamo, com exceção da via olfatória. Então, o tálamo é o que a gente chama de grande relé sensitivo. Todas as vias sensitivas passam por ele, tá? É tipo um modulador sensitivo. Então, revisando aqui. Primeiro neurônio, gânglio da raiz dorsal. Segundo neurônio, no corno posterior. Depois ele vai cruzar, subir no funículo lateral, juntar com o espino talâmico anterior, formar o lemnisco espinhal, vai para o tálamo, depois para o giro pós-central. Lembra que eu falei que vocês, ó, área 1, 2 e 3 de Brody. Né? É de dor e temperatura. O espino talâmico anterior é o irmão do espino talâmico lateral, né? Eles são muito parecidos. A única diferença é que, em vez de ser no funículo lateral, no funículo anterior. Tá vendo? E também a função, né? Que é de tato protopático e pressão. Então, vamos lá. O receptor, que é o prolongamento periférico, desse neurônio, que está aqui, ó. O corpo dele, o primeiro neurônio, gânglio da raiz dorsal, sempre. O segundo neurônio, corno posterior, da medula. Aí vai cruzar no mesmo nível, subir pelo funículo anterior, na ponte vai juntar com o lateral, formar o lemnisco espinhal, fazer sinapse no tálamo, grande relé, sensitivo ao tálamo. Terceiro neurônio vai para a área sensitiva primária, giro pós-central. Então, aqui, tanto que eu falo que elas são irmãs, a espina talâmica anterior da lateral, que aqui está representado numa imagem só, tá vendo? Então, o gânglio da raiz dorsal, primeiro neurônio. Segundo neurônio, corno posterior, já vai cruzar aqui, ó. Isso é importante na síndrome de Brown-Séquard. Na verdade, a síndrome de Brown-Séquard, ela é só importante para entender isso, porque ela, eu nunca vi
prática, né? Mas ela é bem didática para entender isso. Então, de novo, sem interromper agora. Primeiro neurônio, gânglio da raiz dorsal. Segundo neurônio, corno posterior da medula. Cruza para o outro lado, sobe aqui, ou pelo funículo anterior, espino talâmico anterior, ou pelo funículo lateral, espino talâmico lateral. Na ponte vai juntar, virar lemnisco espinhal, aqui ó, junta aqui, lemnisco espinhal, sinapse com o terceiro neurônio no tálamo, depois a área sensitiva primária, tá? Giro pós-central. E aqui é a via de propriocepção consciente, né, aqui os neuromusculares, e de tato epicrítico. Então, o primeiro neurônio sempre vai estar no gânglio da raiz dorsal. Só que agora ele não vai fazer sinapse aqui, ó. Já vai subir pelo funículo gráfico cuneiforme e vai fazer essa primeira sinapse entre o primeiro e o segundo neurônio, é já aqui, ó, na base do tronco, viu? Na junção bulbo-medular, núcleo cuneiforme e núcleo gráfico. É nessa altura aqui, do bulbo, que ele vai cruzar para o outro lado, vai decussar, vai formar o lemnisco medial, o terceiro neurônio está no tálamo, como sempre, relé talâmico, e a área sensitiva primária, giro pós-central. Agora, a via motora, né, que é a via descendente, principal, sem dúvida, é a córtex espinhal. Então, o primeiro neurônio vai estar no giro pré-central, área 4 de Brodmann, área motora primária. Isso daqui chama coroa radiada, e essas fibras vão todas juntar aqui na cápsula interna, depois vai descer mesencéfalo, ponte, e no finalzinho do bulbo, na junção entre o bulbo e a medula, vai decussar, a decussação das pirâmides. Vai fazer parte aqui, então, do trato espinotalâmico lateral, e só vai fazer uma sinapse. Então, a gente só tem neurônio motor superior e inferior, primeiro e segundo neurônio. Essa sinapse vai ser no corno anterior da medula, vai sair pela raiz ventral, e nervar os músculos estriados esqueléticos. Então, quando você tem uma lesão no primeiro neurônio, ou no córtex, ou na coroa radiada, ou na cápsula interna, ou no mesencéfalo, ou na ponte, ou no bulbo, ou na medula, aqui, no trato córtico lateral, você vai ter a síndrome do neurônio motor superior. Vai ser espasticidade, rigidez e hiperreflexia, além do déficit motor, claro. E quando você tem a lesão aqui, ó, no corno anterior da medula, ou na raiz, ou no nervo periférico, você vai ter, então, a síndrome do neurônio motor inferior, né, que vai ser, então, flacidez, hiporreflexia, ou arreflexia, atrofia e, claro, o déficit motor também. Então, essa via, na verdade, ela é a mesma dessa outra daqui, que estou mostrando para vocês, que é o que a gente chama de trato córtico-bulbar, né? Via córtico-bulbar, ou córtico nuclear. Sabendo que é a mesma via. São os mesmos neurônios do giro pré-central. Eles vão vir aqui, coroa radiada, cápsula interna, vão descer, e aqui, quando ele chega na altura de um núcleo de nervo craniano motor, aí ele vai decussar para o outro lado, e o segundo neurônio vai estar nesse núcleo de nervo craniano motor. Entendeu? Então, é córtico nuclear. Tá? É a mesma via. E aqui, córtico espinhal vai cruzar na decussação das pirâmides, desce no córtico espinhal lateral, faz a sinapse com o neurônio motor inferior, Então, isso daqui é importante a gente lembrar do trato córtico nuclear, ou córtico bulbar, de novo, estrutura com dois nomes, né? Muito comum. Das lesões de facial. O que acontece? O facial fica aqui, né? Aí o músculo de Penfield, tá a face aqui. Então, as fibras do facial, elas vão estar descendo aqui, e elas vão fazer a sinapse com o núcleo do facial, na ponte, do mesmo nível, e também vão cruzar para fazer do outro nível, do terço superior da face só. Essa sinapse aqui bilateral, ela só acontece no terço superior da face. Então, o que acontece? Se você lesar o córtex aqui nessa área, a parte superior da face, ela vai ter inervação do outro lado também. Então, as lesões centrais, neurônio motor superior, da face, você não tem a paresia aqui do músculo frontalis e do orbicular dos olhos. Não tem paresia deles, só tem paresia dos 2/3 inferiores da face. Então, desvio com mistura labial, mas sem alteração no piscar dos olhos e no enrugar da testa. Tá certo? Agora, quando você tem a lesão periférica, aí não tem jeito. Aí você vai lesar
né, a face inteira. Aí você vai ter, né, a paresia do frontalis e do orbicular dos olhos. Não tem jeito, a face inteira. Lesão facial periférica, então vai ser o déficit de toda a face. Lesão de fibra facial central, vai ter a paresia só dos 2/3 inferiores. Aqui, rapidamente, eu vou falar dessas vias descendentes, que são as vias extrapiramidais. Tem uma forma muito simples de falar delas. Todas essas vias, elas são relacionadas com postura, tá certo? Então, o rubro espinhal vem do núcleo rubro do mesencéfalo. Vamos falar dele na aula de amanhã. Então, por exemplo, quando você está fazendo algum movimento fino com a mão, tipo uma cirurgia, você está prestando atenção só no movimento delicado da mão. Mas você precisa de um tônus proximal aqui, do seu braço, do seu antebraço. Então, o trato rubro-espinhal vai servir para dar justamente esse tônus para manter a postura de um outro movimento mais delicado que você está fazendo com as mãos. Entendeu? A via retículo espinhal, ela vai ser, o estímulo vai vir da substância reticular ativadora ascendente. Substância reticular ativadora ascendente, ela vai estar difusamente em todo o tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. Ela vai ter a função de manter o nosso estado de alerta. Então, o que essa via faz? Imagina, quando você está dormindo, você está todo relaxado, seus músculos estão todos atônicos. Quando você acorda, mesmo que você acorde e ainda está deitado, você tem uma certa contração muscular, entendeu? Então, os músculos necessários para você ficar acordado, eles são inervados pela via retículo espinhal. Por quê? Porque a substância reticular ativadora ascendente, a função dela é o estado de vigília, o estado de alerta, é ficar acordado. Então, quando você acorda, você ativa essa substância reticular, e ela, pela via retículo espinhal, vai ativar os músculos que você precisa para manter uma postura mínima que a gente tem quando a gente está acordado. Aqui, a via agora vestíbulo espinhal. Vestíbulo, então, são dos núcleos vestibulares, do labirinto, né? O labirinto vai ser responsável para a gente ter noção do posicionamento da nossa cabeça, do nosso corpo. Então, aqui, a mesma coisa, postural. É para a gente manter a postura quando o nosso corpo, a nossa cabeça, muda de posição de forma brusca. Então, se você tropeçar, se você levar um esbarrão, se você estiver no ônibus, o ônibus arranca, você está em pé no ônibus, o ônibus arranca, você tem que reajustar seu tônus muscular, sua postura, às vezes fazer alguns movimentos mais rápidos para não cair. Então, essa é a função da via vestíbulo espinhal. Só lembrar que vestibular, né, vem de labirinto. E teto espinhal, a última aqui, extrapiramidal, é teto espinhal. Por que chama teto espinhal? Porque o teto do mesencéfalo, que a gente vai falar amanhã, nele vai ter a lâmina quadrigêmea, né, a placa quadrigêmea, ou então os colículos superiores e inferiores, né. O colículo inferior faz parte das vias auditivas e o colículo superior faz parte de reflexos de movimentação dos olhos. Vai receber aferência da visual e ele vai ter a eferência pelo fascículo longitudinal medial com todos os músculos de movimentação extraocular, mas o colículo superior também vai ter uma via espinhal, que é essa via teto espinhal. Então, o que olho, o que visão tem a ver com a postura? Quando você está assistindo uma corrida de Fórmula 1, ou quando você está jogando tênis, jogando futebol, qualquer coisa, para você manter o movimento do seu corpo, para manter a visão, né, o seu foco de visão em uma estrutura que está em movimento, você acaba tendo que movimentar o corpo. Então, esse movimento do corpo, para acompanhar algum objeto que você está vendo, você faz pela via teto espinhal. Porque teto de mesencéfalo, onde está o colículo superior, que faz parte da via visual de movimentação ocular. Então, agora, rapidinho, para acabar, essas síndromes são mais para a gente ter uma didática de entender, né, as vias. Então, a síndrome de Brown-Séquard vai ser a hemissecção da medula, só você entender aqui, ó. No preto aqui é onde teve a lesão. Então, se você tem a lesão do corno anterior aqui, aquele neurônio, especificamente da lesão, vai ter uma paralisia flácida, né? Um síndrome de neurônio motor inferior. Mas muitas vezes, né, se for aqui na região torácica, vai ser só um intercostal. Não vai mudar nada, né? No exame físico do paciente. Então, isso aqui é menos importante, tá? Mas o que você tem que saber? Se a lesão foi desse lado aqui, uma hemissecção desse lado,
Pensa bem, desse lado da lesão, as vias de dor e temperatura, elas vão cruzar no mesmo lado, né? Então, essa via aqui que está abaixo da lesão, ela chega aqui, ó, cruza para cá e não participa da lesão. Então, do mesmo lado da lesão, você não vai ter perda de sensibilidade dolorosa e de temperatura, porque a fibra, ela tá vindo aqui, ó, do mesmo lado da lesão, viu? Do mesmo lado da lesão. Tá vendo a fibra sensitiva aqui? Entrou na medula e já foi para o outro lado. Então, ela fugiu da lesão, tá vendo? Então, dor e temperatura não fica do mesmo lado. Só que a dor e temperatura do outro lado, ó, se lascou. Ela estava vindo aqui, a fibra sensitiva estava vindo aqui, cruzou aqui embaixo e quando foi subir teve a lesão. Então, quando você tem Brown C4, dor e temperatura fica do lado oposto, tá? O resto é do mesmo lado. Por quê? E vamos lá, córtex espinhal. Córtex espinhal está descendo aqui, está descendo aqui, cruzou aqui, ó, decussou aqui e teve a lesão aqui. Então, abaixo da lesão aqui, ó, você tem déficit motor, né? Porque o trato cruzou aqui, a via cruzou aqui, chegou aqui, daqui para baixo tem déficit motor. A mesma coisa, então, do propriocepção consciente tato epicrítico, ó. Tá subindo aqui do mesmo lado, subindo, teve a lesão. Só ia cruzar aqui em cima, né? Na mesma altura da decussação das pirâmides, ia cruzar. Só que já encontrou com a lesão aqui. Então, do mesmo lado da lesão, você tem déficit motor e perda de propriocepção consciente, tato epicrítico. Contralateral, você tem perda de dor e temperatura, né? E se calhar da lesão pegar na intumescência lombar ou na intumescência cervical, aquelas células da lesão, do corno anterior aqui da lesão, vão ter paralisia flácida, tá? Mas a maioria dessas lesões são torácicas, então paralisia flácida nem é importante, não. O importante é paralisia espástica abaixo do lado da lesão, perda de propriocepção consciente, tato epicrítico, e contralateral, perda de dor e temperatura. Então, aqui, rapidinho para acabar. Essa daqui, sim. Essa é a lesão incompleta mais comum que a gente vê na prática, tá? Quando é que a gente vê essa lesão? A síndrome central da medula. Pacientes idosos que têm um canal estreito medular, por quê? Por hernia de disco, por artrose, osteóporos, né? Como os bico de papagaio. Você tem um canal estreito. Então, você perde a coluna de líquor que fica aqui, servindo de amortecedor para a medula. Então, qualquer trauma, às vezes leve, né? Qualquer aceleração, desaceleração, a medula não vai ter o líquor para ela ser amortecida. Então, vai dar contusão medular. E a contusão medular acontece no meio da medula, tá? E aí, o que é o principal aqui que a gente vai lesar nessa via? A gente vai lesar isso daqui, olha. O que é isso daqui? É a pontinha, a parte mais medial do trato córtico espinhal lateral. Lembra daquela somatotopia? Então, aqui, ó, somatotopia. A parte mais medial é responsável pela medula cervical. Então, o que é típico desses pacientes? Eles vão ter uma biparesia de membro superior, enquanto os membros inferiores, que vão estar passando aqui, mais lateral, vai estar normal. Muito típico. O idosinho teve um trauma de baixa energia, caiu de própria altura, escorregou e chegou sem mexer os dois braços. Então, exame da coluna cervical, TC ou ressonância, que tiver disponível, você vai ver que vai ter um canal estreito, né, por hérnia, por osteófito, por artrose. Então, a mesma coisa aqui, se for na intumescência cervical, o nervo, o neurônio só daquele nível vai ter paralisia flácida, tá? Porque vai estar pegando aqui o neurônio motor inferior, né? O corpo dele que está aqui. Mas isso é menos importante, porque isso é só do nível. Isso daqui vão ser todos os níveis abaixo. Então, vai ser uma biparesia ou biplegia só de membro superior. Essa síndrome centromedular. Síndrome medular anterior, então você vai ter, principalmente aqui, no nível dela, você vai ter paralisia flácida, né, só no nível, e vai ter perda de dor e temperatura, né, e de tato protopático, né. Síndrome de Brown C4 a gente já falou. Essa síndrome aqui, hoje em dia, ela cura muito raro, porque a gente não tem mais neurosífilis, né, Chotabus dorsalis é a típica da neurosífilis, e tem a marcha tabética, que você perde aqui a propriocepção consciente, então o paciente, ele não sabe onde que o pé dele está. Então, ele caminha batendo o pé com força no chão, porque ele não sabe onde que o pé está, ele não tem a propriocepção do pé. Ele caminha de uma forma bem desengonçada, batendo o pé com força no chão. Aí, tem que olhar, né? Daqui é legal, tem que olhar para o pé, para ele saber onde que o pé está.
E no Humberg, quando ele fecha os olhos, na hora ele cai. Não tem propriocepção. Agora, esse daqui é legal. Isso daqui, então, é degeneração subaguda combinada. Eu até tenho no meu Instagram um relato de um paciente que eu tratei com isso. Então, chegou lá um adulto, né, jovem, não tinha carência nutricional a princípio, mas ele tinha, então, perda de propriocepção consciente, né? Você examina, você pega o dedão, né, o hálux do paciente, sem ele ver, pede para ele fechar os olhos, e você pega o hálux, ou então o polegar mesmo, fica para cima e para baixo, para cima e para baixo, e para numa posição. Pergunta para ele se está para cima ou está para baixo. Não vai saber dizer, então ele perdeu a propriocepção. Além disso, tem déficit motor, que é uma degeneração combinada, tanto do trato córtico-espinhal quanto do funil posterior. Né? Isso é típico de deficiência de vitamina B12. Né? A vitamina B12 ela participa da síntese de DNA e tem um tropismo pela síntese de DNA especificamente dessas duas vias. Né? E nesse caso, que esse paciente não tinha um déficit nutricional, porque às vezes muito comum é alcoólatras que não alimentam direito, né? Ou então quem fez cirurgia bariátrica, você ressecou o ilho terminal, que é onde absorve o B12, ou então vegetariano, que não tem B12 nível vegetal, né? A fonte principal é carne. Mas nesse caso, é o que a gente chama de anemia perniciosa, que é uma doença autoimune que acomete, então, o ilho terminal. O ilho terminal, a gente absorve a B12. Então, para você repor a B12 desses pacientes, é parenteral, injeção intramuscular. Meu sogro também tem essa deficiência de B12 por anemia perniciosa, por essa doença autoimune. Mas esse paciente que eu atendi chegou na cadeira de rodas, tinha um hemograma com anemia, célula megaloblástica, então, o aumento do VCM lá no hemograma, e pediu a B12 estava baixa, com um mês de reposição parenteral, né, por injeção, o paciente voltou caminhando no consultório. Então, pessoal, é isso. Essa daí é a Mimi, a galeguinha, que foi o que me inspirou aí para estar fazendo essa aula para vocês. Muito obrigado. Vou parar de compartilhar a tela aqui. Quem tiver alguma pergunta, fica à vontade. Alguém restou aí até o final da apresentação? Muito tempo, né? Ainda temos 19 pessoas. Muito legal. Amanhã, então, no mesmo horário, eu vou falar, então, de anatomia cerebral profunda, anatomia do tronco cerebral e dos nervos cranianos, tá? Falando assim, parece que é pouco, mas essa é uma aula, acho que não tão longa, mas uma aula também bem longa, tá? Que é muito detalhezinho. Aí eu vou aprender ainda como que mexe aqui, para eu estar colocando isso no YouTube. Vou fazer um canal, colocar no YouTube e fazer alguns cortes, tá certo? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Síndromes neurológicas? Quais síndromes especificamente, Milen? Ah, você está perguntando se... Sim. Eu não tinha colocado na aula de amanhã, não, mas eu vou colocar, então, as síndromes do tronco, tá? Eu falei que as síndromes medulares, eu vou falar síndromes do tronco, assim, tem muito epônimo, sabe? Então, é bem decoreba. Mas eu vou colocar uma tabelazinha lá no final para a gente tentar lembrar. Eu acho que entendendo a anatomia do tronco, vocês vão conseguir pegar bem as síndromes do tronco. Tá? Eu vou colocar uma tabelinha no final da aula de amanhã. Vocês vão conseguir entender bem as síndromes depois de ver a anatomia. Então tá certo, pessoal. Foi muito tempo de aula, né? Eu vou encerrar aqui, ó. Consegui menos de 2 horas. Vou encerrar aqui. Boa noite. Até amanhã.